Señores, estamos en Parla, Madrid. Vamos a hacer una desocupación a un nigeriano. Sacamos ocupas, no sacamos nacionalidades. Me da igual que sean marroquíes, nigerianos, gitanos, españoles, payos. Me da totalmente igual, sacamos ocupas, ¿vale? Ocupas es lo que sacamos, no nacionalidades. Caríssimos amigos, bem-vindos ao debate sobre uma das questões mais alarmantes e frustrantes para os proprietários de imóveis em Portugal, a ocupação ilegal. Acontece muito, pode-se pensar que não, mas acontece muito. Já ouvi falar muitas vezes. Este vídeo explora as falhas gritantes no sistema de justiça que deixam os proprietários desprotegidos e vulneráveis, forçados a assistir à usurpação das suas propriedades sem um recurso legal eficaz. Hoje aconteceu-me algo muito grave que eu não consigo perceber como é que isto acontece em Portugal. Eu não sei o que é que se passa no nosso país, mas o que é certo é que as coisas estão de mal a pior. Sou agente imobiliário e hoje tive uma casa minha que eu estou a vender, que os meus clientes me confiaram para vender, que foi assaltada, arrombada, invadida, ocupada e ninguém fez nada. Aliás, eles dizem que não podem fazer nada, só o tribunal é que pode. Só com uma ordem do tribunal. A GNR foi lá e não fez absolutamente nada. Hoje, dia 1 de fevereiro, sábado, às 10 da manhã, eu recebi uma chamada de uma vizinha desta casa que eu tenho à venda, afirmando que ontem, ao fim do dia, viu uma senhora a limpar a casa e deixou as janelas e as portas todas abertas da casa, desde ontem para hoje. De manhã ligou-me a dizer: Tomás, isto aconteceu, isto é normal, os proprietários mandaram alguém para limpar a casa, é estranho. Ao que eu tentei confirmar com a minha cliente, ela não me atendeu logo. Passado uma hora, revolto a receber esta chamada desta vizinha, ao que me indica que era uma família que estava mesmo a arrombar a casa. Resumo, eu fui a correr para lá, não consegui falar imediatamente com os meus clientes, proprietários da casa. É o que acontece no estado em que... É o que mais acontece, porque se tu cometes um crime, nada te acontece, basicamente. É o Estado Socialista. Chegamos lá, estava lá já a polícia, que eu fiz questão de chamar a polícia. Logo aqui foi uma confusão. Liguei para a GNR da Caparica, não me podiam ajudar. Liguei para a GNR para Setúbal, não me podiam ajudar. Liguei para a da Charneca. Basicamente, estás por tua conta. Ninguém te pode ajudar. Estás por tua conta. Estás completamente fodido. Não atendiam e lá consegui finalmente falar com a GNR da Charneca da Caparica, que foram lá ter. Disseram que não podiam fazer nada. Disseram que a única forma era fazer queixa e levar as pessoas para o tribunal para eventualmente o tribunal decidir. Ou seja, o tribunal tem que decidir se a casa é tua ou não. Oh pá, que brincadeira de país. Se eles efetivamente saíam da casa ou não. Fiz o que pude, chamei logo a polícia, fui lá, falei com as pessoas, expliquei-lhes que eles não podiam estar a ocupar a casa, a invadir a casa, e eles diziam que não saíam. Este é o sistema que nós temos em Portugal. Um casal que tem uma casa, que por acaso é a segunda habitação, que eles não a utilizam, e que assaltam-lhes a casa, arrombam-lhes a casa, dizem que vão ficar a viver na casa deles, e a polícia e as autoridades, ninguém pode fazer nada. Se o Estado é uma cambada de bananas, a polícia vai ter que... Como é que é dizer? Ter que respeitar as ordens do Estado. O Estado quer isso, a polícia tem que respeitar e mais nada. Ninguém pode fazer nada. Eu não sei o que está a passar no nosso país, mas este não é o Portugal que eu me identifico. Eu não consigo não partilhar esta história porque de certeza que já houve pessoas a passarem por isto. Acontece muito, principalmente nos bairros sociais. Sai um, entra outro, as casas ao abandono, mas tem sempre lá gente. Poderá haver pessoas no futuro e eu, enquanto agente imobiliário, não achei que fosse algum dia passar por uma situação destas. Ainda vais passar por muito, na tua vida, ainda vais passar por muito. Muito menos ver os meus clientes, proprietários da casa, donos daquela casa, a passarem por uma situação destas. Tomás, um agente imobiliário, enfrentou o pesadelo de todo proprietário quando uma das casas que estava a vender foi invadida. Mas isso ele ainda vai passar por muito. Se isso foi a primeira vez, ainda vai acontecer muitas vezes. O mais Principalmente com a crise da habitação que temos agora. perturbador é que, mesmo após contactar várias instâncias da GNR, desde a Caparica até Setúbal, a única resposta que recebeu foi a frustrante sugestão de apenas fazer uma queixa e esperar pela lenta moagem da justiça. Apesar E até lá ele chegou a casa de borla. Está lá a viver de borla. Pois é. É a justiça que temos. dos esforços incessantes de Tomás para recuperar a propriedade dos seus clientes, a polícia, ao chegar ao local, confirmou a sua impotência diante da situação. Faz hoje 3 dias que a casa dos meus clientes foi invadida e ocupada ilegalmente. Tenho recebido muitas mensagens a perguntar como é que está a situação. Os meus clientes e proprietários da casa que eu estava a vender continuam
sem a casa, as pessoas continuam a ocupar a casa, isto desde sábado. Os proprietários têm procurado todas as opções disponíveis dentro daquilo que é a nossa justiça, isto já desde sábado, juntamente também com a minha ajuda, advogados, agentes de execução, tudo e mais alguma coisa que nos possam ajudar, e optaram por não agir em legítima defesa daquilo que é a sua propriedade privada. Quero frisar algo que não foi falado. Que devia ser algo que ninguém deveria meter a mão, mas parece que já estão a meter a mão na propriedade privada. Primeiro é um que é roubado pelo Estado. Agora é este aqui que é roubado por pessoas aleatórias. Está aí de bom a melhor. No último vídeo, e é extremamente importante, que é, isto não é uma ocupação em que as pessoas estivessem lá uma semana, ou há um ano, ou há um mês. Eu recebi muitas perguntas e até alguns comentários no vídeo anterior de que se calhar as coisas não foram contadas exatamente como aconteceu. Não, foi pior do que aconteceu, porque a realidade é que os meus clientes não estavam disponíveis, eu enquanto agente imobiliário, a vizinha ligou-me, eu fui a correr e, portanto, os ocupantes, os invasores, chegaram lá 1 hora, nem se calhar tanto antes de mim e da polícia, ou seja, eles não estavam lá a viver, eles tinham acabado de invadir. Eu mal cheguei, tentei dissuadi-los de... Mas eles, como sabem como é que funciona a lei, eles cagaram para ti, literalmente. Eles dizem, a lei protege-me, por isso eu vou ficar aqui. Foi o que eles pensaram. entrarem na casa e que eles só tinham era que se ir embora. Comecei a tentar entrar para dentro de casa para fechar a casa. Algo que nesse momento eles vão correr para dentro de casa e dizem que têm lá pertences deles, que não era verdade, porque eu depois entrei lá e eles diziam claramente que iam ficar na casa, que não tinham para onde ir, que iam ficar a morar naquela casa e que os proprietários podiam fazer queixa, mas que eles iam ficar ali. E a realidade é que isto foi tudo conversas tidas à frente dos agentes da GNR, que indicavam que neste tipo de situação não poderiam expulsar as pessoas. Eu acho que é chocante como é que existem dezenas de documentos que comprovam que uma determinada propriedade, um determinado imóvel é nosso e nós precisamos desses documentos para vender a casa. É a caderneta das finanças, é a certidão da conservatória, é a licença da Câmara, inúmeros documentos. Mas quando é para tirar alguém que não está autorizado a estar lá, ninguém pode. Ninguém pode. Se alguém nos invade a casa e nos ocupa a casa, esses documentos de nada servem para nós garantirmos aquela propriedade que é nossa. Este é aquele tipo de coisa que nós achamos que só acontece aos outros, ou em filmes, ou em histórias, e a realidade é que nos aconteceu a nós e aos proprietários este fim de semana. As leis atuais e o sistema judicial não fornecem os meios necessários para uma ação imediata, deixando os proprietários numa posição de desvantagem e desespero. O problema é que isso acontece tanto assim nos proprietários como nos arrendamentos. Quem é o proprietário está sempre lixado, está sempre com o Estado à perna, sempre. Os proprietários da casa, desesperados, viram-se presos num ciclo de inércia judicial. As opções legais disponíveis são tão lentas e ineficazes que muitos começam a questionar se o sistema de justiça serve realmente aos cidadãos ou aos infratores. Em Portugal pode-se dizer que a justiça serve aos infratores. E porquê é que eu digo isto? Porque as leis são feitas por políticos e os políticos são naturalmente corruptos. Eles têm que fazer as leis de acordo a que consigam fugir, não querem que lhes aconteça. Tipo, se fugir à prisão, por exemplo. A insegurança jurídica e a falta de proteção efetiva aos direitos de propriedade criam um ambiente onde a justiça parece uma miragem distante. Este caso não é apenas um incidente isolado, mas um sintoma de um problema muito maior, a incapacidade do sistema judicial português de proteger efetivamente os direitos dos proprietários. A falta de ações rápidas e decisivas por parte das autoridades não apenas Enquanto que houver as leis que temos, nunca vai haver ações rápidas pelas autoridades, que eles são impotentes nestes casos. mina a confiança na lei, mas também coloca em questão a eficácia do Estado em garantir a segurança e a justiça para todos. Este relato chocante é um apelo à ação. Precisamos de reformas urgentes, que fortaleçam os direitos dos proprietários e acelerem os processos legais para lidar com ocupações ilegais. And we will immediately stop all of the pillaging and theft. Very simply, if you rob a store, you can fully expect to be shot as you are leaving that store. Era assim que havia de ser aqui. Saía da loja, levava logo um tiro. Era assim. Roubou, saía da loja, tiro logo em cima dele. Era assim que havia de ser aqui. É aqui que surge uma reflexão crítica. Donald Trump, com os seus decretos que reforçam o direito dos proprietários a protegerem a sua propriedade, poderá ter razão. Não poderá, tem razão. Os proprietários têm que proteger a sua propriedade privada. E como é que eles conseguem protegê-la? Se tiver uma arma, é só assim que eles conseguem protegê-la. Por exemplo, aqueles que invadiram a casa daquele homem. Se o homem tivesse uma arma em punho, ou sai daqui e leva-lhes um tiro. Era logo assim. Proteger a propriedade privada.
¿Arriba hay alguien? Vamos a ver. ¿Arriba vive alguien? No, van a salir ya tranquilamente. Em face de um sistema judicial que falha repetidamente, a perspectiva de tomar medidas mais firmes para proteger a propriedade privada torna-se cada vez mais atraente. Participe desta discussão crítica compartilhando as suas opiniões e experiências. Portugal é quase um crime ter propriedade privada, porque qualquer um usa e abusa da propriedade privada dos outros. Em resumo, é isto: é um crime ter propriedade privada em Portugal.